Começando os trabalhos sempre com o nosso Bom Dia Pra Quem? É isso, minha gente, começando o nosso Morning Show com o nosso Bom Dia Pra Quem? O nosso Bom Dia de hoje é pra você que tava com saudade de um bom barraco de reality show e ficou feliz com as cenas lamentáveis do Congresso ontem de noite. O Conselho de Ética da Câmara votou para arquivar uma denúncia contra André Janones por prática de rachadinha. O arquivamento orientado pelo relator Guilherme Boulos teve 12 votos a 5 e assim livrou o deputado do pedido de cassação. E o processo começou, porque Janones, em 2019, foi gravado dando orientações para seus assessores. Eu poderia vir aqui explicar para vocês o que é rachadinha, esse termo que popularizou tanto ali nos anos Bolsonaro, mas o Janones explicou muito melhor. Abre aspas. Algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito, fecha aspas. É isso, irretocável. Além de tudo, ainda houveram as famosas cenas lamentáveis na leitura do voto. Primeiro com Boulos atacando Pablo Marçal, que estava ali presente. Aí eu fiquei me perguntando também, né? Imagino que vocês, claro que também, o que o Pablo Marçal estava fazendo ali? Me desculpa, ele sempre diz que você tem que começar pelo como. Então, vamos começar pelo como? Como Pablo Marçal estava dentro de um espaço reservado para congressistas usando o broche oficial dos deputados. Tudo bem que ele foi eleito, mas a campanha dele foi impugnada, não tomou posse, então não é deputado. Por fim, ainda teve simulação de briga de Janones com o deputado Nicolas Ferreira pelos corredores da casa. Ou seja, a tarde de ontem, a noite de ontem, teve tanta baixaria de subcelebridade que parecia um episódio da Fazenda. Com a diferença que a gente tem que esperar 4 anos para tentar eliminar os peões. Então aqui vai o nosso bom dia e lembre-se, na vida e no BBB, quem não quer ir pro paredão ou ganha a prova do líder ou faz amizade com o anjo relator da vez. Meus amigos, mas essa é só a minha opinião, claro, começando os trabalhos aqui no Morning Show, abrindo aqui para nossa bancada, cenas lamentáveis para dizer o mínimo. Mano Ferreira, quero te ouvir. A gente está numa situação no Brasil de degradação da atividade política num nível que é muito difícil explicar para qualquer pessoa de fora do país como você pode acreditar que o Brasil tem alguma chance de dar certo. Deputados se engalfinhando, brigando numa cena patética, é algo que envergonha o parlamento brasileiro, envergonha o povo brasileiro que não merece ser representado dessa forma e quebra totalmente o decoro. Não há condição de ter diálogo saudável numa democracia quando o padrão de comportamento e relação entre deputados é esse. E isso se deve também ao famoso duplo padrão, a famosa hipocrisia. Aqueles que olham para um caso de rachadinha e se escandalizam quando é um adversário, mas passam pano quando é um aliado. Isso é o que tira as condições da política de ser respeitada pelas pessoas. A hipocrisia não pode ser mais alta do que os valores. Recebendo Ferreira que, como manda o manual, como manda a tradição, aqui tivemos um pequeno soluço, acontece nas melhores famílias, mas esse é Mano Ferreira sempre certeiro, ele que é tão liberal que não é o César Maia e faz na vida e não faz na vida privada, na vida pública o que faz na privada. Bom, a gente segue adiante aqui, claro, com o nosso Morning Show e vamos ver uma dessas cenas aí no detalhe projetado para você assistir dessa perseguição entre Nicolas Ferreira e André Janones, ali os antípodas ali, deputados de Minas Gerais. Olha lá, já vai subir na escada, e olha a briga ali, aí um bando de assessor ali com pau de selfie, projeto de lei que é bom nada, pirotecnia de sobra, e ali a trocação, dedo em riste e a cobrança. Claro que ninguém tem sangue de barata, os deputados também são seres humanos, mas é impossível dizer que ali talvez não tenha um componente teatral premeditado. Mas, como eu disse, essa é só a minha opinião e quero ouvir a opinião de Roberto Mota, diretamente do Rio. Fala, Mota, o que você achou dessa discussão ontem? E, no mínimo, um peso, duas medidas, hipocrisia na cobrança do que é peculato, né? Desvio de dinheiro público. Se tantos ali encheram a plenos pulmões para cobrar nos anos Bolsonaro e agora
relativizam o conceito da dita rachadinha, eu acho que isso escancara de vez a hipocrisia de alguns. Sua opinião, Mota? Eu acho que essa é a questão central, Marinho. Existe um slogan progressista que é: chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Essa decisão mostrou com clareza como é que funciona a bússola moral progressista. Essa turma realmente não acredita que as leis e as regras valem para eles. É a turma que o economista e pensador Thomas Sowell chamou de os ungidos. Mas, na minha modesta opinião, em uma situação como essa, a pessoa pode até escapar do julgamento jurídico formal, mas não vai escapar do julgamento moral e muito menos do julgamento eleitoral. E você, Telhada, que também tem sua atuação legislativa aqui na Assembleia Legislativa, claro, de São Paulo enquanto deputado estadual, está acostumado aí com os quebra-paus, com alguma frequência. A gente mesmo estava conversando aqui outro dia e você disse que o momento mais tenso aí do mandato até agora foi na aprovação da Sabesp, confere? Correto. Mas, enfim, isso já virou parte do cotidiano. Claro que a política hoje em dia acirra ódios e paixões, mas tem esse componente do que eu chamo de a gamificação da política, né? Do bem contra o mal, de uma cruzada de um contra o outro, levando para o tatame do vale tudo e cenas lamentáveis dessas sendo protagonizadas cada vez mais. Sua opinião, Telhado? Eu achei que após a minha saída da Polícia Militar, da tropa de choque, eu não teria mais ocorrências de confronto, mas não é o que tem acontecido no Parlamento, nem no Parlamento Paulista, muito menos em Brasília, onde o ambiente é muito mais violento e acalorado, né? De fato, Marinho, são cenas lamentáveis, concordo. Porém, eu entendo sim a revolta, eu entendo o momento que aconteceu ali. A gente aceitar, porque é esse o recado que fica quando o relator, o deputado Guilherme Boulos, arquiva e é aprovado o relatório dele no arquivamento de uma situação de rachadinha assumida pelo deputado Janones, que é uma figura totalmente controversa, o maior propagador de fake news, que fala mal de todo mundo, que a todo momento é sarcástico e tira as pessoas do sério. Quando ele assume que cometeu corrupção, que cometeu crime, porque é isso que é a rachadinha, é crime, é desvio de dinheiro público, e é arquivado a situação, é de fato de revoltar qualquer um. Não somente um deputado, mas qualquer cidadão brasileiro que se julgue honesto. E outra, a gente não pode deixar de colocar aqui, né? Você bem falou, o julgamento é partidário, né? Se é meu parceiro, eu passo um pano. Se é opositor a mim, eu condeno. Ou seja, o Guilherme Boulos foi tipicamente um tigrão para o Flávio Bolsonaro à época, em 2021, e foi a tchutchuca do Janones ontem, nesse episódio ridículo em Brasília. Mas o problema é que o contrário também é verdadeiro, né? Porque quando os casos de rachadinha eram com a família Bolsonaro, de fato a direita passou pano. A hipocrisia é generalizada. Exatamente, né? é ambidestra. Nem toda a direita, vale salientar. Nem toda a direita. E é importante lembrar, também para complementar, que o Boulos ele teve uma ótima oportunidade de colocar a sua opinião nesse relatório. Ele, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, ele poderia ter reafirmado o posicionamento dele de 2021, naquele tweet dele famoso. Mas não, ele passou pano e demonstrou que essa é a pessoa que quer assumir a prefeitura de São Paulo, que passa pano para rachadinha. Isso, mas que a briga de torcida vale mais do que os valores. E é por isso que nós não teremos chance de dar certo como país enquanto isso for a realidade na política. Porque os valores é que constroem um país e não essa briga de torcida. Mas os valores cada vez mais sendo sacrificados no altar da conveniência política e jogar para a torcida, onde no Brasil você ser fanboy de político é regiamente premiado, gera aquele senso de pertencimento tribal que, para mim, define a política global hoje em dia, em grande parte, Fabrício. Eu queria até que você, talvez, aí de bate-pronto, não quero te colocar aqui numa situação assim de sopetão, de improviso, mas remete a essas imagens que não vamos falar, não é nenhuma novidade aqui no Brasil. Também não vamos querer, enfim, usar um óculos cor-de-rosa achando que é tudo uma maravilha. Mas me parece aquelas republiquetas de parlamentos no terceiro mundo. Sim, que viram uma baderna generalizada. Recentemente uma porradaria rolando lá em Taiwan. A questão de 2 semanas, de um deputado roubando o papel com o projeto de lei do outro, catou assim na mão e saiu correndo.
Coisa de país pequeno, né? E a ironia maior, na minha opinião, queria ouvir a sua, é que tudo isso aconteceu dentro do Conselho de Ética. Mas o Janones, André, ele cumpre um papel para a esquerda, até por isso ele recebe essa proteção especial, digamos assim, de ser um deputado ali falastrão, que dá a cara a tapa, que muitos deputados de direita acabaram realizando também durante o governo Bolsonaro. Essa tática não é nova. Tropa de choque. É a tropa de choque do governo. Isso até, de certa forma, faz parte, mas não deveria fazer. Aí que tá a questão. Não deveria ter espaço para uma cena dessas de qualquer lado, de qualquer partido dentro do Congresso.